Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio 178 do Lado B do Rio, também conhecido como o último de 2020. Estou no estúdio Elza Monerá com os meus amigos painelistas de sempre. Olá, Fagner Torres. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar com vocês aí, acho que depois de 3 semanas, né? Acho que os 2 últimos programas, se não me engano, não pude gravar. Ao contrário do senso comum, que diz que dezembro é um mês tranquilo para todo mundo de trabalho, parece que eu estou no meu pior mês de trabalho, de acúmulo de trabalho. Então, eu não estou conseguindo me dedicar a tudo que eu me proponho a dedicar. Mas estamos aí, né? E eu espero que a galera goste da nossa convidada de hoje e depois da nossa retrospectiva no final. Programa último do ano, um ano cansativo, um ano de vida ou morte, como nunca foi. Eu acho que a gente tem coisas a falar, enfim, para encerrar esse período difícil. Não que o ano que vem se mostre muito melhor do que o que a gente está vivendo agora. Olá, Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Convidado especial para encerrar o ano. Vamos lá. Olá, Caio Belandi. Bom momento a todos. Último lado B do ano, de um ano cansativo, de um ano doido. Tá todo mundo meio mal, né? Todo mundo, quem não tá mal, não entendeu, não viveu. Recebendo aí uma convidada que acho que fecha um grande ano do lado B. Eu costumo dizer, né? O Brasil piora, o lado B melhora, né? Fica mais importante, fica maior e tal. E eu acho que a Manu vem fechando aí esse ano e que a gente teve boas entrevistas, bons debates, bons diálogos e a sociedade definhou mais um pouquinho o seu caminho de destruição que a gente vê na sociedade capitalista. Acho que o programa ficou muito bom, vocês vão ouvir aí a entrevista. Tenho 3 recadinhos, vou tentar ser rápido. O primeiro, na verdade, vai ser rápido. O apoiador Pedro Vitor Guerra de Figueiredo. Pedro Vitor Guerra de Figueiredo. Você foi o único que ainda não entrou em contato com a gente. Acessa seu e-mail aí de cadastro, do Padrim ou do PicPay. Entre em contato conosco pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais para a gente poder agilizar para receber os brindes, tá? Os demais já entraram em contato, já estou agilizando a entrega, pode ser que demore um pouco, sabe como é dezembro, mas já estão todos já adesivados, etiquetados. Espero que eu consiga remeter rápido. Aliás, a gente está devendo aí, a gente vai fechar o ano devendo o sorteio de novembro e dezembro, mas eu também já entrei em contato com nossos parceiros. Eu acredito que a gente tenha, de repente, em janeiro, a gente faça um mega sorteio com os 3 meses, né? Janeiro, dezembro e novembro, para os nossos padrinhos e madrinhos. Outro recado é o abraço para o Davi Ferreira, o DC Ferreira, lá do Twitter. Está fazendo aniversário hoje, pediu um abraço para todos os podcasts que gravam hoje, que ele ouve. Aí ele marcou lá no lado B, acessei o Twitter e vi. Então, Davi Ferreira, é raríssimo a gente mandar um parabéns, mas como eu vi, eu fiz questão aí de anotar e te mandar. E por fim, agradecer ao meu professor, meu camarada de luta, ouvinte do lado B, professor Gabriel Gutierrez,
que me fez um convite que me envaideceu muito, que me deixou muito orgulhoso, muito emocionado, fazer parte de uma banca de TCC da faixa, faculdade pela qual eu me formei. O TCC era do Fernando José Alves, né, o mais novo jornalista da praça, um homem negro, daqui do subúrbio do Rio, fez faixa Meyer, assim como eu, um campus que não existe mais, que foi fechado, e o Fernando José Alves fez um podcast chamado Resenha Preta. O podcast já está no ar, ainda em fase experimental, né, um trabalho de conclusão de curso, mas o podcast está bom, recebeu nota máxima, tem um potencial muito forte para ir. Tomara que o Fernando José Alves continue nessa batalha de ouvir, de fazer ser ouvida vozes de homens e mulheres pretas nesse país. Fiquei muito envaidecido de fazer parte dessa banca, de dar 10 para o Fernando. Acho que a gente consegue fazer um diálogo muito interessante entre a academia e a sociedade, né? Os professores de universidade, são vários que nos ouvem e conseguem, então, sempre chamando a gente, né, para fazer evento. E eu, um simples jornalista, um bacharel de jornalismo, sem mestrado, sem doutorado, sem especialização em nada, consegui entrar na academia e invadir, entre aspas, a academia, graças ao lado B. Fiz evento na UERJ, fiz evento na PUC, fiz evento na faixa e agora fiz parte de uma banca de TCC da faixa. Isso para mim realmente é imenso, é gigante. Muito obrigado a todos os ouvintes que proporcionam fazer o lado B e levar a lugares que eu não imaginava. É isso, vamos lá porque o programa tá bom. Vamos lá, porque o lado B do Rio está terminando esse ano em grande estilo, entrevistando Manuela Dávila. Bora para a entrevista. Manuela Dávila, é um prazer receber você aqui no lado B do Rio. É uma alegria conversar com vocês, que massa. Então, Manuela, a gente sabe que a sua campanha acabou de terminar aí em Porto Alegre, mas se existe alguma coisa que se tornou uma tônica no Brasil nos últimos 6 a 7 anos, é que todos os políticos, especialmente os de direita, estão em campanha eterna. Não, eles precisam nem saber para que eles são candidatos, mas eles estão sempre em campanha. Então eu te pergunto, você como uma das principais estrelas da esquerda brasileira, já está em campanha mesmo sem saber para onde você vai concorrer em 2022? Não, eu ao contrário, né? Eu acho que em luta política eu tô, né? Porque eu sou uma militante social desde os meus 16 anos e é isso que motiva a minha vida. Mas eu estou escrevendo 2 livros, estou organizando um, começando a escrever outro, estou reorganizando o instituto que eu coordeno de combate às fake news e redes de ódio, que ficou um pouco prejudicado durante os 50 dias da eleição. Então eu estou retomando a minha vida sem mandatos, né? Que é uma vida de luta política, mas que é uma vida que não é feita de campanha. Bom, primeiramente é um prazer grande, né, falar com Manuela. A gente acompanhou a última campanha em Porto Alegre, mesma distância. Eu, que tenho um grande amigo de infância que foi criado comigo, mas hoje mora em Porto Alegre e participou ativamente da campanha da Manuela, então ele me passava os informes, inclusive essa questão das fake news, que ela já falou, e a gente acompanhou de longe, a campanha é muito, né, misógina, baseada nessa, né, enfim, nesse horror que o Brasil se revelou, não que ele nunca tivesse existido, já existia, mas ele se revelou, né? Eu acompanho a Manuela, não sei nem se ela lembra, mas em 2000, sei lá, 12, 13, já acompanhava a Manuela quando ela escrevia o blog Bola de Meia, Bola de Gude. Não sei se ela lembra disso, porque já tem Eu lembro do meu blog, claro que eu lembro. Já tem tanto tempo isso. Enfim, também acompanhando essa luta já há bastante tempo. Queria que você falasse, já que você tocou nesse tema de fake news, do seu instituto, e também que você foi alvo preferencial das fake news na campanha em Porto Alegre especificamente. Eu queria te perguntar, Manuela, o que você acha que nós aprendemos, nós, o que eu digo, esquerda brasileira, o que nós estamos aprendendo, venhamos aprendendo, principalmente de 2018 para cá, que foi talvez a primeira eleição, não com o advento da fake news, mas com a fake news generalizada em função das redes sociais, né? Que as redes sociais já comandavam, principalmente o WhatsApp. O que você acha que a gente tem aprendido nesse tempo
Ou você acha que a gente está tendo muita dificuldade ainda de aprender a fazer campanha política? Porque, a meu ver, olhando assim, de alguém que nunca fez campanha política, que nunca foi candidato a nada, a esquerda se coloca a fazer propostas, se coloca a mudar a sociedade dentro da institucionalidade com propostas, mas a direita não está nem um pouco preocupada com isso. Né? A direita basta usar o discurso do pânico moral, o discurso do ódio, e isso tem dado resultados. Eu vejo porque aqui no Rio de Janeiro específico, eu acompanhei muito de perto uma eleição que foi para a cidade de São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral daqui do estado, e o candidato do PT perdeu a eleição por 1% dos votos, contra um candidato bolsonarista que a campanha dele era dizer que não tinha propostas. Ele falava que a cidade não tem arrecadação, então ele não ia fazer proposta. A única proposta que ele tinha para a população da cidade era retirar as barricadas e voltar, barricada que é a barricada, né, do tráfico, né, que é espalhada pela cidade, e voltar com o carro da linguiça, que é o carro do grupo de extermínio. Essas eram as duas propostas. E em cima disso, era fake news o tempo todo em cima do candidato do PT. Todas as mais variadas mentiras, desde que ia acabar com as igrejas evangélicas, que as pessoas iam ter que passar a comer carne de cachorro, enfim, as coisas mais absurdas possíveis. E ele acabou perdendo, o candidato petista acabou perdendo a eleição por 1% dos votos. Você passou por isso, né, em Porto Alegre, e eu queria que você fizesse talvez um balanço. O que você acha que a gente tem aprendido com essa realidade que tem sido muito dura para a gente, porque a gente acaba entrando num jogo para poder fazer o jogo limpo e acaba perdendo para quem não tem nenhum escrúpulo de fazer o jogo sujo, né? Como é que a gente pode mudar esse jogo dentro dessa institucionalidade que, além de tudo, não nos favorece? Bom, eu acho assim, tu fez várias perguntas de naturezas diferentes, né, Fagner? Eu vou tentar te respondendo, anotei um pouco aqui teu raciocínio para ver se eu dou conta de responder tudo. Bom, primeiro, eu acho que entre 2014 e 2020, a gente aprendeu que existe fake news, né? Porque em 2018, quando eu falava sobre isso, muita gente achava que era uma espécie de neurose. Nós somos alvos preferenciais de fake news, eu, Jean, Maria do Rosário, há quase uma década. E uma parte grande do nosso campo político nos tratava como aqueles que construíam, como a música do Cartola, né, o abismo que cavaste nos teus pés. Eles achavam que nós éramos vítimas de ataques virtuais porque nós tínhamos decidido tratar de alguns temas, direitos humanos, mulheres, a questão LGBT, e não percebiam que não se tratava de nada disso. E esse processo foi um processo de muita solidão e de muita violência, é o processo que culmina na construção da liderança de Jair Bolsonaro, né? Tem relação com a transformação tecnológica. A gente, nessa década, entre 2010 e 2020, é o período em que a internet chega aos smartphones, digamos assim, né, e o que isso proporciona nas redes sociais. Isso tem uma transformação política muito potente, uma transformação, porque as redes não são sobre comunicação, né? Elas são também sobre comunicação, mas elas são sobre formação, elas são sobre mobilização, elas são sobre construção de opinião, e a gente simplesmente achava que isso tudo era uma irrelevância. A gente não inclui dentro, né, o nosso campo político. Então, eu acho que a principal diferença nossa, ou o principal aprendizado nosso entre 18 e 20 é que, as redes sociais não são um lugar que dá para colocar um release de um jornalista pronto e tem relevância, e 2, as fake news existem. Eu ainda não acho que a gente já percebeu a verdadeira dimensão das fake news como elementos, e das redes sociais como elementos estruturadores de um discurso, né, ou de um conjunto de discursos, de pequenos discursos que muitas vezes não caminham juntos e podem até ser contraditórios, que caminham e que legitimam o bolsonarismo. Decorre daí, na minha interpretação, Fagner, uma análise equivocada
que alguns setores têm feito sobre o resultado da eleição. Se de um lado é verdade que Bolsonaro foi derrotado na eleição ninguém queria sequer chegar perto dele, né? Eu assisti isso aqui em Porto Alegre, meu adversário negou. Eu brincava agora com o pastor Henrique Vieira, com quem fazia uma live, que o meu adversário negou Bolsonaro por 3 vezes. Não é uma expressão, negou de verdade, né? Agora, o bolsonarismo ou o conjunto de ideias que fez de Bolsonaro presidente da República não foi derrotado. Porque, na realidade, esse conjunto de ideias e de práticas, digamos assim, que muitas vezes são mais práticas do que ideias em si, mas práticas que acabam, né, enfim, tendo um valor na disputa política, foi vitorioso em muitas cidades, né? Então, as narrativas relacionadas aos temas da religiosidade, os assuntos morais, as reedições da ideologia de gênero, o tema do anti-esquerda, que às vezes é antipetismo, às vezes é anticomunismo, as agendas de violência, as agendas negacionistas com relação à pandemia, travestidas de preocupação econômica. Então, digamos, o negacionismo, a violência política, foram vencedores em muitos lugares, já mais fragilizados, já sem o principal ator, sem Bolsonaro, mas ainda tiveram uma força grande. Eu acho que o nosso caminho é um caminho são vários os desafios, Fagner, né? Eu vou tentar listar alguns deles, então até peço desculpa se me faltarem alguns, vocês me provoquem. Mas eu acho que o nosso principal desafio no próximo ciclo é o desafio de estar ao lado do nosso povo diante de um governo genocida, como é o governo de Bolsonaro, em 2021, que vai ser um ano dificílimo economicamente para o nosso povo, né? A gente tem, mesmo que a vacina chegue nos estados e municípios, né, à margem, pela inexistência de um plano nacional de vacinação, mesmo quando ela chegar, a gente vai ter no Brasil, e mesmo quando a economia reabrir, milhares de pessoas que vão ficar para trás, né? A fome voltou, as crianças mais vulneráveis perdendo vínculo com as escolas, a volta do trabalho infantil. Então, eu acho que nós precisamos estar nessa luta, mas sabendo, né, que não existe mais mundo que aconteça fora do ambiente virtual e que não é um ambiente dissociado do real, né? Às vezes eu fico pensando, as pessoas ficam falando umas coisas ainda assim, lá do início dos anos 2000, sabe? Do início mesmo das redes ali, 2002, acho que até antes de 2000, as pessoas falam assim, é redes ou ruas. Eu fico pensando assim, amiga, o almoço que tu come quando tu pede por aquele aplicativo, ele é virtual ou ele chega na tua casa na forma de arroz, feijão, ou de japonês, ou de pizza, né? As pessoas precisam entender que essa contradição entre o virtual e o real, ela não existe mais na sociedade. E quem continua fazendo política como se ela existisse, não entendeu nada, na minha opinião. Você tem uma filha, né, a Laura, que ano passado você lançou um livro, Revolução Laura, né, com reflexões sobre... eu não gosto dessa palavra, né, mas o conciliar a maternidade com a militância política, né? Você é uma mulher jovem, não tem 40 anos ainda, e para as mulheres, mas ainda não tem, e para as mulheres da sua geração é muito comum, né, essa concomitância, né, da maternidade, carreira e militância política, e sempre são cobradas, né, pela sociedade por esse conciliar, né? Como se só fosse possível fazer uma coisa ou outra, enquanto nenhum homem é cobrado sobre quem cuida dos seus filhos quando eles estão na militância ou no trabalho. Então, chegou a viralizar, né, a cena de você na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com a Laura ao lado, e por conta disso, naquele momento da campanha de 2018, que nós nos permitimos sonhar, né, que o Haddad começou a subir nas pesquisas e nas projeções de segundo turno. Eu lembro de comentar com uma mãe da escola da minha filha que a Manuela iria subir a rampa com a Laura no sling, embora acho que ela já não tivesse idade para sling em 2018. Nossa, a Laura foi slingada até ontem. Esse ano ainda, quando se podia viajar, eu viajei com ela e o sling, claro, menos permanente, mas ela ainda foi bastante slingada. Olha aí. Saudade daquilo que a gente não viveu com essa cena, mas enfim. Queria então que você falasse sobre isso, né? Já que você lançou um livro sobre a experiência de ser mãe e ser militante e ter mandato e fazer campanha política.
Então, na realidade, eu sou uma mulher que tem mandato agora não tenho mais, né? Mas que tive mandatos desde muito cedo. Então, desde os meus 23 anos, eu assumi uma cadeira na Câmara de Vereadores. Por que eu estou resgatando isso? Porque eu aprendi e, digamos assim, percebi a necessidade de eu me tornar uma militante feminista durante o exercício dos meus mandatos. Eu sou de uma geração de mulheres em que a ideia de que o feminismo estava superado ainda era muito grande, mesmo eu tendo começado a militar em 1999. E quando eu me elegi, eu percebi que eu não era igual aos meus colegas, né? Eles não me tratavam como uma igual, que enquanto os homens eram tratados como geniais por terem chegado lá com menos de 40 anos, eu que vinha do movimento estudantil e que era mais jovem da história, como sou até hoje, ou depois que fui a mais votada da história do meu estado, todas as vezes que concorri, eu era vista como bonita, ou que a minha capacidade intelectual era frequentemente questionada. Por que eu resgato isso? E para te dizer que quando eu me tornei mãe, ou quando eu decidi me tornar mãe, porque foi uma escolha consciente minha, né? Eu fiz todo um processo, eu saí de Brasília, eu vim para cá, decidi voltar a viver em Porto Alegre, deixei de concorrer a deputada federal. Eu imaginava que eu já conhecia todas as estruturas de opressão da mulher, as que incidiam sobre mim e aquelas, evidentemente, que não incidem sobre mim, né? Eu não sou uma mulher negra, eu não sou uma operária, então, mas eu achava que eu já entendia sobre isso. E quando eu me tornei mãe, eu me dei conta que não, que na verdade o exercício da maternidade, da forma que eu imaginava ser a mais adequada para mim, para o meu marido e para minha família, né? Que era a maternidade dividindo responsabilidades, então tendo alguém com quem eu divido 100%, mas ao mesmo tempo não transformando esse alguém, ou não fazendo com que esse alguém, que é o meu marido, cumprisse aquele papel que cabe às mulheres, ou seja, que criasse sozinho a criança, né? Porque é assim que os homens fazem. E também no meu caso concreto, sempre com um cuidado bastante grande de não reproduzir uma lógica de terceirização de cuidados com outras mulheres, porque é um pouco sobre isso, né? As mulheres que ocupam espaços públicos, elas conseguem ocupar esses espaços invisibilizando a maternidade porque elas contam com o suporte de outras mulheres, sejam as suas mães, sejam trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras negras, que são a maior parte das cuidadoras do nosso país. Mas nós fizemos isso, eu e o Duca, meu marido, de uma forma muito natural, foram as nossas escolhas. Só que simplesmente não existia espaço para as nossas escolhas na política brasileira, né? E sempre foi um problema. Então, por exemplo, eu tive 4 meses de licença maternidade e amamentei a Laura até o 6º mês, exclusivamente, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Mas a minha primeira sessão como deputada, depois da licença maternidade, exatamente no dia que acabou a licença maternidade, no dia 27 de dezembro de 2015, foi uma sessão que durou 3 dias, ininterruptamente. E, evidentemente, que o meu marido, então, tinha que levar a Laura para ser amamentada lá, mas ela não era bem-vinda. Será que num mundo em que os homens compartilhassem responsabilidades de cuidados com quem quer que seja, com a filha, com a mãe doente, será que nesse mundo as sessões funcionariam de maneira ininterrupta 3 dias? Então eu comecei a me dar conta que aquele mundo, todas as regras dele, que todo o exercício do poder é construído a partir de uma lógica que é masculina e que é sustentada pela divisão sexual do trabalho que aprisiona as mulheres dentro das casas, né, com essas responsabilidades. E foi por isso que eu acabei escrevendo o livro, porque, na verdade, a construção do que aconteceu em 2018 com a Laura foi natural. A Laura ainda era amamentada quando eu comecei, quando eu ainda era candidata a presidente. A Laura desmamou o último dia que a Laura mamou foi num ato do Fórum Social Mundial na Bahia. Eu lembro bem da data, foi um dia depois da morte da Marielle, dia 15 de março. Foi a última vez que ela foi amamentada. Então eu fiz a campanha com ela, primeiro amamentada, depois desfraldando, então eram momentos que tinham uma relação com... Só que para as pessoas aquilo era um escândalo. E, na verdade, não era um escândalo que outros candidatos tinham filhos da idade da Laura e que não estavam com eles, né? Então, assim, isso revela muito do que sustenta, digamos assim, a opressão das mulheres. Não comigo, né, que consegui enfrentar aquilo ali,
mas com todas as mulheres que não conseguem enfrentar por inúmeras razões, né? Porque tem trabalhos precários, porque são mais vulneráveis, porque não tem companheiros. Uma parte grande das crianças brasileiras, como vocês sabem, não tem registro paterno. Outra parte grande tem registro, mas os pais não têm responsabilidade. Então, enfim, o livro, ou o registro no livro, foi apenas uma forma que eu encontrei de sistematizar uma experiência que era para ser normal, mas que, lamentavelmente, no Brasil ainda não é. Em outros países é uma relação muito mais avançada, né? Existem países que têm, inclusive, expressões para homens que têm rotinas como se não tivessem filhos, quando tem, né? Quando deveriam ter um conjunto de responsabilidades. E, enfim, isso é algo que acabou também transformando a minha vida, porque fez eu perceber que a maternidade, evidentemente, né, condicionada à questão econômica e racial, que são os dois fatores que estruturam a opressão central das mulheres, mas que a maternidade é um elemento muito, muito potente para libertar as mulheres, mas também para aprisioná-las dentro do ambiente privado e do conjunto de responsabilidades privadas. Manu, quem fala aqui é Caio, boa noite. Tudo prazer bem, Caio? Entrevistá-la, né? Uma mente que, para mim, já é necessária há muito tempo e eu acho que nos próximos anos vai ser mais ainda. Tem uma perguntinha, que é uma pergunta que normalmente na mídia hegemônica empresarial a gente vê de uma maneira um pouco carregada de ódio, né, de ressentimento, de rancor, e aqui eu vou fazer de outra maneira, né, que é a tal da autocrítica. Você faz parte de um partido, PCdoB, que durante muito tempo esteve ao lado do PT nos anos PT. Aqui no lado B a gente faz as críticas que devem ser feitas ao governo PT, né, os 14 anos de governo PT, sem, evidentemente, entrar no antipetismo, porque a gente sabe que o antipetismo é, acima de tudo, uma questão de classe. Mas, de certa forma, a gente sabe também que alguns erros desembocaram não só no bolsonarismo, mas, enfim, nessa forma que a gente tem visto a opinião pública tratar os quadros de esquerda, que já está até mudando aos pouquinhos, mas que ainda está muito forte, né? Eu queria saber se você, enquanto um dos principais quadros do PCdoB, historicamente alinhado com o PT, se você pessoalmente já fez essa tal da famosa autocrítica, se você entende hoje, se você fosse uma presidente do Brasil, tal qual foi Dilma e Lula, entende que há coisas que não deveriam ser feitas, que foram feitas, e ao contrário, coisas que foram feitas e não deveriam. Então, assim, queria que você fizesse esse balanço para a gente, já que você vem de um partido e ainda está nesse partido que foi aliado dos anos PT de primeira hora. Queria que você falasse para mim um pouco o que você acha que a gente aprendeu nos anos de Lula e Dilma para a gente não repetir, caso a gente consiga novamente uma cadeira no Palácio do Planalto. Eu acho que a tua pergunta, Caio, tem vários elementos importantes, né? E eu queria destrinchá-los, assim. Primeiro, bom, estou pensando por qual lado eu começo. Eu acho que é sempre mais fácil analisar o passado desde o futuro, né? E isso não é necessariamente autocrítica, isso pode ser também, né? Mas isso é contemplar uma realidade já existida, já vivida, né? E se nós não olharmos criticamente para o passado, para aprendermos e não repetirmos erros, seria uma tolice, né? Porque é para isso que serve estar vivendo no presente, né? Para poder, quando a gente está na 4ª série e começa a ter aula de história, o professor diz assim, a gente aprende a história para transformar o presente e o futuro, né? É para isso que a gente olha para trás. Não é para ficar fazendo, para cair num movimento criticista, né? Mas para poder projetar erros, acertos para a construção de novas experiências. Deixa eu te dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, eu não concordo contigo. Nós não estamos na situação que estamos por causa dos nossos erros, né? Embora eu tenha, não de maneira pessoal, mas de maneira política e pública, muitas vezes já tecido comentários sobre falhas nossas ou sobre eventuais falhas nossas ou aquilo que eu julgo falhas. Eu acho que a gente faz autocrítica na luta, Caio, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou muito crítica ao fato de nós não termos olhado com atenção o que significava o tema da violência para o povo brasileiro,
né, para um país que tem 70 mil homicídios, 70 mil mortes de causa violenta ano, né, quase 70 mil, 67 o ano passado, esse ano provavelmente seja menos por causa da pandemia. Então, acho esse um erro grave, né? Acho que às vezes existem alguns discursos muito idealistas ou de quem quer construir uma realidade que não é a realidade que nós vivíamos com relação à política de alianças, por exemplo. Eu sei que é sempre sobre isso que se faça autocrítica, mas eu fico pensando, né? Eu vi o Congresso Nacional votar o Fundo Soberano do Pré-Sal para a educação, eu vi a construção do ProUni, eu vi a construção do Minha Casa Minha Vida, né? Então, objetivamente, o nosso projeto, quando ele tinha apoio popular e respaldo político, ele tinha uma legitimidade, mesmo com esses aliados que nós não gostamos de ter tido, né? Todo mundo, ninguém gosta, quando olha, todo mundo faz críticas. Eu acho que o que nos faltou foi capacidade de se conectar com as transformações que aconteciam na sociedade, disputar a consciência da sociedade, inclusive do ponto de vista cultural, para um projeto mais avançado. Então, eu não sei se eu consegui te responder, assim, mas eu não tenho, assim, essa... Eu às vezes vejo, né, tem gente que tem, assim, quase uma ojeriza, a ideia de criticar e de fazer autocrítica. Eu faço o tempo inteiro, né, enfim, eu sou marxista, então eu acredito que o movimento, que a dialética, que a tensão do movimento é o que nos joga para frente, é o que transforma a realidade. Eu só acho que a gente não pode acreditar que são esses erros que nos trouxeram até aqui, porque não foram eles, né? Isso é abstrair o que o mundo vive desde 2008. O capitalismo vive uma crise que é estrutural, não é um problema do Brasil, é um problema de um sistema, né, que colapsou em 2008 e é um sistema que nunca foi democrático. A democracia é uma roupa que o capitalismo veste quando a ocasião permite. Nós vimos o que aconteceu na década de 60 no nosso continente, né? E esse capitalismo em crise, numa crise estrutural a partir de 2008, não podia mais conviver com experiências que não faziam as suas escolhas. E é por isso que nós vivemos o que vivemos no Brasil, que é uma associação de golpe jurídico, parlamentar, né, que foi o processo do lawfare com o golpe da Dilma. A Dilma foi reeleita em 2014, Caio, né, e o golpe, né, foi um golpe. Não foi por causa dos nossos erros, por nós não termos não termos tido uma agenda para a violência, por exemplo, que eu julgo um erro dos nossos governos, ou uma agenda mais enfática, né? Nós tivemos algumas experiências, inclusive positivas, mas uma agenda mais robusta. O que a Cristina Kirchner viveu não é por causa dos erros do Néstor ou da Cristina. O que o Evo viveu e o que a Bolívia viveu e que felizmente superou não é por causa dos eventuais erros. Né? O que a Venezuela vive não é por causa dos erros, é por causa do petróleo. Então, assim, eu acho que a gente precisa saber que, sim, nós temos que olhar para o passado. Eu repito, é para isso que... Isso é o que mais vale a pena estar no presente, né? A gente é poder olhar para o passado e tentar aprender criticamente com ele. Mas a gente tem que saber também que o buraco que a gente está é um buraco grande, porque ele não é relacionado só à construção de uma saída para o Brasil. O Bolsonaro, às vezes a gente fala do Bolsonaro como se ele fosse o único presidente negacionista do mundo. Gente, nós vivemos num mundo que ainda tem o principal império, que é os Estados Unidos, né, o país que mais guerreou na história, né, ainda é governado por Trump. Nós vivemos uma Europa em crise permanente, em que o Reino Unido saiu da Comunidade Europeia numa disputa pautada também por elementos do negacionismo. Então, assim, eu estou dizendo tudo isso para dizer, sim, a gente tem que criticar, tem que olhar, tem que aprender com erros, tem que estar mais perto do povo, tem que ter uma agenda que dispute consciências para o projeto político. Sim, tudo certo, Caio, acho que a gente tem acordo nisso. Mas o problema a crise que o mundo vive, que o nosso país vive, é muito severa e tende a se acelerar, já está se acelerando e tende a ficar ainda mais dramática com a chegada da pandemia, né? É uma crise ambiental, uma crise sanitária, crise econômica, é tudo junto. É uma crise que é anterior, né, à pandemia, mas que é relacionada às novas tecnologias, né,
enfim, vê bem, o papel que o Brasil jogava não se prestava a ser uma nova colônia, né? Agora, reforma trabalhista, reforma da Previdência, com a questão tecnológica, enfim, é um papel de uma colônia, né? Uma nova colônia. Então, enfim, tem um mundo se redesenhando, né? E é por isso que é tão importante a gente reagir, construir um novo projeto popular. Deixa eu só fazer uma... Obrigado pela resposta, Manu. Fazer só uma ponderação. Também, eu não acho que a gente está onde está por culpa do PT, não, tá? Talvez eu tenha me colocado mal aí na minha pergunta. Eu também acho que não é culpa do PT, dos anos PT, pelo contrário, né? A gente costuma dizer aqui que o PT foi uma exceção nesse processo todo, né? E que valia, né? Tiveram várias experiências positivas, né? Minha pergunta foi mesmo na direção de que alguns erros ou omissões mesmo que o governo petista pode ter cometido, que desembocaram direto ou indiretamente nesse sentimento mais antipetista, tá? Mas não por causa disso. E acho que você respondeu, você citou algumas dessas questões, então eu fui contemplado. Que bom, obrigada. Até porque só fazendo um comentário rapidinho, o Alcísio, até porque a famigerada autocrítica que a grande mídia especificamente cobra do PT é uma autocrítica às avessas, né? Porque se dependesse da grande mídia, a gente não teria cota na universidade, a gente não teria Bolsa Família, a gente não teria Minha Casa Minha Vida, não teria nada daquilo que foi o mínimo que os governos progressistas do PT conseguiu como conquista o povo brasileiro. Na verdade, essa gente que cobra a autocrítica do PT hoje era contra a tudo isso, né? Então, o que eles querem, na verdade, é que políticas como essas que foram implementadas não tivessem sido, porque isso é a manutenção do poder colonial enfim, oligárquico que existe no Brasil, né? Esse tipo de política que a gente conseguiu a duras penas nesses 13 anos, meio que rompeu minimamente com isso, né? Se existem hoje 2 jornalistas negros nessa bancada aqui hoje discutindo política, muito se dá às políticas de inclusão que aconteceram durante os 13 anos. Eu não teria feito faculdade se não fosse governo Lula, né? E creio eu que Caio também. Então, eu acho que a autocrítica, na verdade, é reversa. A grande mídia não quer autocrítica para o bem. E eu acho assim que tu fala com perfeição sobre isso. E, na realidade, a partir da crise de 2008, ou quando ela chega no Brasil em 2011... é o fato de que não tem mais como conciliar, né, um modelo de desenvolvimento que nós vínhamos, digamos assim, promovendo transformações sociais como as que tu mencionaste, sem enfrentar os interesses dos poderosos, né? E aí eles fizeram, ou é a gente ou eles, né? E as nossas escolhas não foram escolhas substancialmente para eles, né? Nós não fizemos a reforma trabalhista, nós não diminuímos a massa salarial dos trabalhadores. Então, assim, algumas escolhas que para eles sinalizariam uma mudança de rumo, né? Então, para mim, assim, é muito concatenado a crise, a situação econômica, né? Uma ideia de... Eu vou usar uma expressão que não se aplica porque a farinha nunca foi pouca para eles, tá, gente? Mas uma ideia de farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Ou seja, se tem crise, tem que escolher um lado só. E a elite brasileira, que é uma elite antinacionalista e antipopular, né, se associou, digamos assim, foi um consórcio, né, um consórcio que passou por setores da mídia, por setores de uma direita que não era fascista, com a extrema-direita. Só que o problema é que o golpe resultou, digamos, se o golpe fosse uma gravidez, teria parido um presidente que nem o Bolsonaro, que tragédia, né? Uma gravidez bastante indesejada, né? Falando sobre a turma da burguesia brasileira, né? Falando sobre farinha pouca, hoje o Joseph Safra morreu, né? E a fortuna que ele deixou é estimada em 120 bilhões de reais. De fato, é bastante farinha. Mas seguindo a pergunta do Caio, você comentou sobre a crise de 2008, e eu acho que não seja coincidência que boa parte dos países, pelo menos aqui no Ocidente, estavam sendo governados pela esquerda quando a crise aconteceu. Porque a esquerda, a centro-esquerda, ela, em grande medida, ela se deu muito bem no mundo do Fukuyama, né, do fim da história e das democracias liberais, porque ela conseguiu construir, ao longo desses 10, 15 anos que isso durou,
a imagem de melhor administradora da ordem, né? E a gente percebe que, você falou aí de vários países onde puxaram o tapete de uma galera, que especialmente da galera da Onda Rosa aqui na América do Sul, mas o Evo voltou ao poder, a Venezuela, à sua maneira, resiste, a Cristina Kirchner voltou ao poder, o Chile está com uma constituinte nova, bastante, pelo visto que vai ser bastante à esquerda do que era a Constituição do Pinochet, até porque, convenhamos, e aqui no Brasil a gente está afundado nessa sopa de bolsonarismo e da vitória do Centrão, que na verdade é o bolsonarismo soft, é o bolsonarismo tradicional brasileiro. Então, assim, a gente está numa situação um tanto quanto diferente dos nossos irmãos aqui da América do Sul. Até que ponto você acha que faltou, talvez, se manter nas bases ou fazer como fez a Venezuela mesmo, trazer o debate de classe e de ideologia para dentro do debate público e dentro do Estado de uma maneira até um pouco, digamos, menos republicana? Eu acho que são duas questões, assim, né? Os processos políticos desses países são muito diferentes do processo brasileiro, né? Mesmo o México é um outro processo, são histórias muito diferentes. E são... O que tu fez, minha filha? Desculpa. Eu fiz caneta. Depois a mamãe lava. A mamãe vai terminar a entrevista. Essa é uma bússola. Ficou bonita a tua bússola. Tem o norte e tem o sul. A gente mora aqui no sul. Papai, eu já venho para te mostrar. Tá, obrigada, meu amor. Que gracinha. Uma bússola. Uma gracinha. Tu vai ver. Tirar a bússola da mão dela. Quero ver. Com a caneta preta bem forte, daquelas permanentes. Mas o fato é que, enfim, cada um desses países tem uma trajetória, né? Que, sim, nos faltou... e tem relação com a minha primeira resposta sobre novas comunicações ou formas de organização, e inclusive sobre o papel das redes sociais aqui no nosso país, mas acho que se eu pudesse... e ontem ainda, dando uma entrevista para um canal mexicano, disse isso, né? Quando eu olho para as nossas experiências no mundo, eu tiro lições de todas elas, e eu acho que as lições mais valiosas que fazem com que a gente tenha mais força social são: governo é governo e movimento social é movimento social, e é preciso um movimento social forte, crítico, né? Porque é essa força que pode nos fazer caminhar para frente e fazer transformações sociais relevantes. Então, acho que isso... Tá, a mamãe depois te limpa, a mamãe tá dando entrevista. Obrigada por falar baixo. Ela ia gritar alto o que ela fez no banheiro, gente. Tá vendo que aqui é maternidade real. Ao vivo, a cores, felizmente, só com o áudio. Senão vocês iam ver uma menina de bundoca de fora aqui, que chegou aqui. E tava no meio do debate sobre o movimento social. Então, eu acho que esse é um tema, né? O outro tema é o tema de como nos comunicar mais diretamente, disputando consciências com o povo. Isso, para mim, é uma das nossas grandes questões, né? Como que a gente consegue falar sobre um projeto, porque, bem, quando a crise chega e ela mexe, sobretudo, na capacidade de consumo das pessoas. Mas o SUS continuava ali, o ProUni continuava ali, e a gente não conseguiu, né, disputar uma ideia de que esse era um projeto, de que nós tínhamos um projeto, né, que era um projeto melhor para o povo, que é melhor ter SUS do que um tênis, entende? A gente não conseguiu. Então, eu acho que sim, eu concordo com a ideia de que a gente precisa pensar em como fazer com que a mobilização social se mantenha durante o exercício de governos, né? Mesmo de governos que têm origem no movimento social, e a gente precisa estabelecer mecanismos de debate com a sociedade sobre o projeto que a gente vai apresentar no futuro, né? Porque eu espero que a gente tenha um governo no futuro, então eu me refiro mais ao futuro do que ao passado. Bom, vamos lá, mais uma vez eu demorei para desmutar aqui. Já que acho bom você tenha falado isso, porque é um gancho, Manu, você falando do futuro, né? Queria te perguntar o que você acha sobre frente ampla, porque, a meu ver, virou uma espécie de mantra já no nosso campo, a ideia de que basta que todos nós nos unamos, a extrema-esquerda, a esquerda, centro-esquerda e até setores da centro-direita. Basta isso para que a gente vença o bolsonarismo
nas eleições de 2002. Eu não sou muito partidário dessa ideia. Acho que a Frente Ampla não é, por si só, um elemento de mobilização suficiente para a gente derrotar o bolsonarismo. E também não vejo com bons olhos a aliança com alguns setores da centro-direita, porque já está mais do que comprovado que, pelo menos no Brasil, a centro-direita ela não se furta a aderir à extrema-direita se for necessário para nos derrubar, né? Eu queria ver eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha dessa ideia de frente ampla? Se você acha que ela se justifica pelo momento que a gente está vivendo, se ela é suficiente para derrotar o inimigo maior que a gente tem hoje, que é o bolsonarismo, ou se não, ou se você tem outra ideia a esse respeito. Sabe que eu às vezes fico pensando assim, que esse debate sobre como vai ser a frente, né, se a gente vai conseguir transformá-la em mais ampla ou não, ele é um pouco que nem o debate sobre a obrigatoriedade da vacina, sabe? Não precisa obrigar ninguém a tomar vacina, né? Vai ter fila de pessoas tomando vacina, né? As pessoas vão se desesperar. A gente está revendo, eu brinco que, por exemplo, eu brinco que aqui a gente nunca, o Rio Grande do Sul, nem existiu 30 e 32 que São Paulo, se vai ter vacina lá, já está superado, faz quase um século, né? A Revolução de 30, os constitucionalistas, já está... Porque não é um debate que, digamos assim, que se materialize, mesmo que seja um debate relevante, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o tamanho da frente e a unidade vai se dar na luta concreta. Vai se dar em 2021, na luta, enquanto a gente vê se consegue diminuir a vulnerabilidade do nosso povo ou não. Entende? Não existe um debate abstrato sobre a frente eleitoral que vai se formar, porque a realidade, o presente é muito grande, entende? Então esse presente grande vai atravessar as nossas lutas e vai estar junto quem estiver na luta contra o que o bolsonarismo é na vida real, né? Vai estar na luta, vai estar junto com a gente na frente, talvez eleitoral, talvez não eleitoral, que esse é um outro problema também. Eu acho que a nossa turma fixa muito na ideia de que frente sempre é sobre eleição. E esse é um grande erro, porque a política não se resume à eleição, né? Então, tu pode ter uma frente que seja mais ampla para garantir, por exemplo, liberdade no Brasil, que não vai se traduzir numa frente eleitoral. A gente tem que parar de achar que a política é só a eleição. Essa é a visão da direita, essa é a visão da elite, né? A ideia de que a política que não são várias etapas de luta. Então, enfim, eu sei que esse é um dos principais debates da nossa turma, né? Se vai ser de esquerda, se vai ser ampla, quem está dentro ou quem está fora. Olha, para mim está dentro quem estiver na luta comigo, entendeu? E está fora quem não tiver. E esse é um critério que ele não é assim consagrado, né? Estático. Vê bem, eu perdi a eleição em Porto Alegre para o PMDB, e grandes coisas, era um PMDB bolsonarista, né? Se juntou com as pautas do Bolsonaro, negando a existência de doença, dizendo que... Então, assim, não é estático, né? A realidade não tá em movimento, né? É isso que... Bom, a gente é um campo político que é baseado em algumas ideias, assim, né? E uma das ideias é que a realidade está em movimento, né? Então, não é estático. 2021 é que vai definir como é que vai ser 2022, né, gente? Já não é 2020, entendeu? Já não é o que estava lá atrás. Então, enfim, eu acho que vai ser um ano de muita luta, e é essa luta que vai dizer... Essa é a luta mais importante, e não, por enquanto, né? O que o povo brasileiro pode viver em 21 é muito sério para a gente começar a falar em 22 sem se atirar nessa luta para diminuir o impacto da pandemia e da vulnerabilidade. E isso aí é o que vai resolver, gente, não tem jeito. A vida prática que é o critério da verdade, diria um camarada nosso, Carequinha. Carequinha foi uma generosidade com o Lênin. Manu, falando no Lênin, seu Partido Comunista do Brasil, PCdoB, é um partido histórico da esquerda brasileira, porém nunca chegou a ser um partido grande, falando do ponto de vista eleitoral, embora seja muito forte no movimento estudantil, inclusive a sua origem. E desde a Emenda Constitucional 97, de 2017,
Temos aí na rua a cláusula de barreira, né, de acesso a recursos do fundo eleitoral, acesso a tempo de campanha de TV, uma série de ferramentas importantes no acesso à comunicação, né, com os eleitores, que o PCdoB já não conseguiu cumprir a primeira em 2018, que era de transição, né, de 1,5% dos votos totais para deputado federal, conseguiu cumprir a partir da fusão com o PP. Essa cláusula de barreira vai aumentar, né, para 2022 2%, para 2026 2,5%, e no momento em que os partidos estão todos se rearrumando, né, fazendo o chamado rebranding, né, mudando de nome, se fundindo uns com os outros, o Flávio Dino, governador do Maranhão, que talvez seja o nome do PCdoB de maior visibilidade nacional, junto com o seu, tem uma entrevista na revista Fórum essa semana, falando abertamente sobre uma possibilidade de fusão com o PSB, né, que é um partido que costuma ser colocado na esquerda, centro-esquerda, porém com práticas nem tanto de esquerda assim em algumas de suas sessões estaduais. Queria que você falasse sobre o futuro do PCdoB, como é que vocês pensam se adequar para os próximos anos, e se tem alguma ideia de fusão, mudança de nome, essas coisas. Olha, nós somos uma corrente que existe no mundo, né? Que existe no Brasil e que existe no mundo há mais de um século. Então, nós não deixaremos de existir enquanto corrente de opinião. Nós temos problemas eleitorais para resolver e nós começamos esse debate com muita tranquilidade. Acho que existe, assim, um consenso no PCdoB de que nós temos que enfrentar esse tema, mas não temos o caminho exato para isso. Nós temos só uma convicção. Filha, tu está falando muito alto, eu já te dei meu celular, deixa a mamãe terminar o trabalho dela. Então, nós temos uma convicção de que nós somos uma corrente de opinião, uma corrente importante para o nosso país e que continuaremos a existir como tal. Não é um debate que avançou nessa dimensão que a imprensa especula, e mesmo que tu especula, de mudar nome, de mudar de fisionomia, né? A gente tem reunião da nossa direção nacional nesse final de semana, é um debate que está começando no PCdoB sobre a cláusula de desempenho. Mesmo a cláusula, por exemplo, se a gente não tivesse feito a unidade em 2018, provavelmente a gente teria cumprido, né? A última vez que eu concorri a federal, eu fiz 500 mil votos. Né? Só isso já faria com que a gente cumprisse, para tu ver como isso é frágil, né? Como é um elemento frágil. Só que a gente preferiu construir a unidade política, porque a gente viu a ameaça que o Bolsonaro representava, né? Então, assim, mesmo o tema da cláusula de desempenho é um tema polêmico, se nós alcançaríamos ou não, se nós disputarmos, se nós colocarmos os nossos principais quadros disputando a eleição para federal, né, e abrirmos mão, como não abrimos em 18, de outro tipo de disputa. Então, é algo que tem uma maior complexidade do que a mera matemática, né? Vê bem, se eu tivesse concorrido a presidente da República, será que a gente não tinha alcançado? Talvez tivesse. Se o Flávio concorrer, ele não é um dos candidatos mais fortes, tudo isso muda a composição das chapas, apenas para colocar mais água na tua sopa, para não achar assim, que é só um mero cálculo de 2018, de 2020, que faz com que a gente chegue a um debate. É um debate necessário, tu apontas corretamente que ele tem que existir, mas ele é mais complexo do que a mera soma dos votos que nós já fizemos, né? Os nossos votos são resultado de uma tática eleitoral nossa que privilegiou a unidade tentando derrotar a direita no Brasil. Agora, acho que todos nós precisamos pensar, né, em como garantir um sistema político mais democrático no nosso país, porque alguns guardam algumas ilusões com o nosso sistema político que é excludente, né? E com esse discurso de uma parte da elite de que diminuir os partidos é a solução ao problema do Brasil. A gente sabe que a maior parte dos problemas do Brasil nunca passaram pelos pequenos partidos, né? Mas passaram, inclusive, pelos maiores, como é o caso de alguns desse chamado centro político brasileiro. Manu, Caio novamente, acho que a gente já está caminhando para o final aí, né? Porque você está com compromisso. Eu queria fazer uma última pergunta. Aqui, como vocês estão vendo, né? Seu compromisso já começou, na verdade. É um compromisso que não para. O meu celular, Caio, significa que eu estou rendida, porque o meu celular é a coisa mais importante de trabalho em mim. Ela vem assim no golpe, é o golpe fatal.
É assim, mas é assim que é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta para fazer uma análise sobre a questão do movimento negro, principalmente aí em Porto Alegre, né? A gente viu aí o Beto Freitas ser assassinado por seguranças do Carrefour, de uma filial do Carrefour em Porto Alegre, e ao mesmo tempo uma reação de um movimento negro local muito forte também. Na Câmara de Vereadores, eu lembro que também teve uma votação expressiva, se eu não me engano, pelo menos exatamente. Em comparação Primeira bancada com outros negra anos da história da Câmara, são 5 vereadores. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa questão racial em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, e também fazer uma análise nacional, porque acho que o Rio Grande do Sul em si, principalmente Porto Alegre, tem uma história de... eu já ouvi, pelo menos já li sobre, de um certo apagamento da questão negra, né? Você fala do gaúcho, você não pensa num gaúcho negro, embora a gente tenha exemplos variados, a questão das tradições gaúchas, muitas vezes linkadas com as colônias europeias que tem, né? Principalmente no interior e tal. Queria que você falasse como é que você vê essa questão, embora seja uma mulher branca, alinhada à luta racial, como é que você está vendo essa questão nesse ano de 2020, que a gente viu o Black Lives Matter, a gente viu as próprias manifestações que foram muito importantes no dia 20 de novembro aqui no Brasil, linkando aí com a questão principalmente regional de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Caio, eu começo pelo fim da tua pergunta, né? Eu sou uma mulher branca, então o meu papel nessa luta é o papel de ser uma aliada, né? E de me dedicar a me desconstruir e a conseguir me fazer uma militante antirracista, ouvindo e aprendendo com os meus companheiros e, sobretudo, com as minhas companheiras negras, né? Eu digo isso porque, então, o que eu vou dizer é aquilo que eu escuto, o que eu assimilo, aquilo que eu percebo da realidade a partir desse aprendizado, né? Porque acho que a primeira coisa que nós, brancos, precisamos fazer nesse momento é escutar com muita atenção o que nos dizem os homens e mulheres negras. Bom, o Rio Grande do Sul, tu pega bem, né? Os negros e negras que militam aqui sempre falam sobre o apagamento, e ele é verdadeiro, né? Há uma construção de um gauchismo, do que é ser gaúcho, que tenta tirar o lugar ou o papel histórico dos negros e das negras na construção do nosso Estado. Talvez o fato mais emblemático, ou o exemplo mais emblemático, seja justamente o tema da Revolução Farroupilha e de como é apagado, por exemplo, o episódio dos lanceiros negros, né, as batalhas que envolveram a participação dos homens e mulheres, sobretudo dos homens negros que viviam aqui no Estado. O Rio Grande do Sul também foi o Estado que formulou de maneira, digamos, pioneira os esforços legislativos para impedir as práticas das religiões afro, embora seja um dos estados com o maior número de terreiros, né? Eu não sei se segue sendo o estado com o maior número de terreiros, por isso que eu usei um dos, né? Já foi durante muito tempo o estado com o maior número de terreiros registrados, né? E daqui surgiram as legislações que simulavam proteger animais, mas que tinham um cunho absolutamente racista. E o que a gente viu no último período aqui, acho que é fruto de um movimento que é muito tradicional no Rio Grande do Sul, vocês sabem, né? Mesmo o Dia da Consciência Negra foi formulado por um intelectual que vivia aqui no Sul, mas o que nós vimos foi a consequência, digamos assim, de um povo que se organiza e luta há muito tempo. Então nós vimos, de um lado, a eleição da maior bancada negra da história de Porto Alegre, 5 jovens, né, 4 mulheres e um homem, das comunidades de periferia. Nós vimos, isso foi antes do assassinato no Carrefour, nós vimos um verdadeiro levante eu fiquei muito impressionada, sabe, Caio? Eu fui na manifestação do Carrefour e o que me impressionou foi que eram os homens e as mulheres negras comuns, não os militantes, sabe? Um verdadeiro levante da gente simples, do povo negro mesmo da nossa cidade, naquele episódio. Antes de ontem, nós tivemos mais uma ação violenta da polícia que resultou na morte de uma promotora legal popular.
né? A polícia deu uma batida, ela pediu para ver o mandato de busca e apreensão e morreu, né? Caiu e teve um traumatismo e morreu. Então, assim, mostrando um pouco como é a realidade, que não é uma realidade só do Rio Grande do Sul. Apesar desse apagamento que tu mencionas com precisão, a gente sabe que o Brasil é um país que estrutura sua desigualdade a partir da questão racial, né? E aqui no Sul também. Então, assim, o que eu vejo, e quero terminar falando isso, é que talvez, eu falo isso muito ontem, ainda quando eu vi o filme do Emicida, O Amarelo, eu ainda falava isso com meu marido e meu pai, que casualmente assistiu junto conosco. Eu tenho, assim, poucas certezas na vida, né? Eu acho que a certeza e o dogma caminham muito perto um do outro, então eu tento não ter certezas. Mas quando eu olho para o futuro, Caio, eu tenho, assim, uma grande inclinação a crer que as mudanças que vão acontecer no nosso país para garantir um novo ciclo de desenvolvimento vão ser puxadas pelos homens, mas sobretudo pelas mulheres negras. É isso que eu sinto, né? Quando eu olho as ruas tomadas, quando eu vejo a reação, quando eu vejo a luta para enfrentar a pandemia. Então, eu tenho muita esperança no que é esse movimento, essa luta intensa, né? Que é uma luta secular, né? Mas que ganha, digamos assim, ainda mais força agora. Manuela Dávila, a gente sabe que você está com uma pendência importantíssima para resolver, então a gente já vai te liberar. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar um recado final aí para todo mundo que nos ouve e que talvez ainda não te siga nas redes sociais, para corrigir esse erro. Corrijam esse erro, gente. Eu quero primeiro agradecer vocês. Eu ri porque eu ia falar assim, muito obrigada, guris. Aí eu me lembrei que fora das suas, a gente fala guri, é uma coisa ofensiva, né? Muito obrigada. Então, eu quero agradecer a vocês, guris, na forma gauchesca e acolhedora que essa palavra representa. Agradecer o convite. Uma alegria ser provocada por perguntas assim tão bem colocadas. E quem não me segue nas redes, acompanhe lá. Eu tô no Insta, tô no Twitter, tô no Face, tô no YouTube, tô até no TikTok, gente. Eu e o Boulos falamos esses dias. Ô, Boulos, e aí a gente fez uma live, né? Como é que foi a experiência? Ele falou, Manu, eu nunca imaginei que ia fazer vídeo pro TikTok. Então, a gente tá em todas. Sigam nas nossas redes. Obrigada, fiquem bem. Acompanhem a Manu platinadíssima em suas redes. Quero um bate-papo na esquina. Eu quero ouvir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Último programa do ano, nada mais adequado do que fazer uma pequena retrospectiva. Só que como esse ano foi muito louco, e vamos ser sinceros, foi muito triste e muito complicado para muita gente, a gente fazer uma retrospectiva do ano seria muito complicado. Então a gente fazer uma coisa muito mais legal, pelo menos pra gente. A gente fazer uma retrospectiva de quais foram os nossos programas preferidos de 2020 do lado B do Rio. Então é uma coisa bem autorreferenciada e egoísta e egóica. Antes de eu passar a bola para todo mundo e para o debate do meu preferido, eu vou falar qual foi ele, porque faz todo sentido que a gente faça nessa ordem. Eu escolhi para falar como meu preferido o episódio com o Caíto Manier, por um motivo muito simples. O Caíto é um cara que tem uma exposição de mídia enorme, que topa dar entrevista para muita gente, é um cara muito aberto, muito receptivo, o que significa que muita gente já perguntou muita coisa para ele. E eu tenho a sensação que nesse programa a gente consegue tirar coisas do Caíto que eu não tinha ouvido em lugar, pelo menos. Todo o papo dele sobre educação, tudo mais. Mesmo porque ninguém nunca tinha perguntado. Exatamente, mas o que mostra que eu acho que a gente mostrou nesse episódio, em muitos outros, naturalmente, que a gente faz de fato um trabalho além de militante, de esquerda, contra-hegemônico, nós ainda conseguimos entrevistar as pessoas muito bem. Então eu passo a bola para vocês aí para falar o que vocês acharam desse episódio também. Aproveitando, né, a gente selecionou, na verdade, assim, os melhores fica até meio ruim de falar, né? Não é os melhores, são os preferidos.
É o preferido de cada um. Mas acho que até preferido também é difícil, porque em quase todos aqui a gente teve a oportunidade de ter momentos em que a gente se contemplou de uma forma que a gente ouviu o que a gente queria ouvir, ou que ouviu algo que estimulou a gente a debater, a pensar. Mas enfim, né? O do Caíto acho que talvez seja uma unanimidade entre nós e os ouvintes, né? Foi muito bombou de audiência, a galera gostou muito nas redes sociais. Foi o primeiro fenômeno de audiência que a gente teve esse ano. Eu concordo, acho que o Caíto ficou muito à vontade com a gente. Ele deu a impressão de que ele ia ficar falando com a gente até sempre, né? Ele deu essa impressão. É um cara que realmente... O final do programa não foi impressão, não. Se deixasse, ele falava até de madrugada. Ele falou mesmo. Ele empolgou. Ele ficou muito à vontade. Inclusive, por já ter ouvido a gente, seguir a gente nas redes sociais, né? Isso também nos honra muito. Acho que é aquilo, né? Você funciona para ele também, né? Você ser convidado para falar com pessoas que você já ouve ali e tal. Então, acho que foi bem legal. E eu separei aqui alguns outros, né? Eu acho que o da masculinidade, com o Caio César dos Santos, né? Um pesquisador de masculinidade já famoso aí nas redes. Acho que foi bem legal, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa tratar o tempo inteiro, e a gente, enquanto homem, apesar de ter tido a participação da Vivian, nós, enquanto homens, a gente se viu naquelas situações, né? Eu repensei, desde então, muitas coisas da masculinidade, e eu já vinha repensando, né? Então, selecionei esse, foi um dos poucos que a gente fez também presencial logo no começo. Muita saudade. Fez uns 4 ou 5 presenciais esse ano? Talvez um pouco mais, né? Março foi o último. Mas uns 5, talvez, não sei. Teve esses de Carnaval, da Jaque Muniz. Teve com a... A Jaque. A gente fez... Deve ter tido mais. Não, teve com a Gisele lá da Maré, a comunicadora popular, também foi esse ano, se eu não me engano. E teve um com a... Agora eu tive que abrir aqui para procurar ele. A gente fez um com a Tainá ao vivo esse ano. Sim, possibilidade. A gente fez a Tainá, isso. Mas ele não foi gravado antes. Acho que ele foi gravado antes e lançado em janeiro. É verdade. A gente gravou a frio, mas a gente gravou presencial, obviamente. A gente não gravava remoto ainda. A gente começou a gravar na pandemia. E aí eu já separei outros já da pandemia, né? O Boulos, no 1º de maio, foi realmente... um cara que a gente vai parar para ouvir sempre. Um cara que é muito esclarecido, fala muito bem, que empolga a gente, né? Esse jeito dele de falar. Não à toa, a campanha dele, como a gente já debateu outras vezes, reavivou um pouco o sentimento de que a luta tá viva, né? E foi um programa bem legal. O programa com ali em maio já dava para perceber que ele estava vindo pensando numa campanha que seria grande, né? Já estava ali falando nas coisas que falou na campanha, né? E aí teve o do Jamil Chad também, que também acho que foi uma unanimidade. O Jamil, primeiro porque é um profissional de altíssimo gabarito da mídia hegemônica, né? Um cara que está aí há muito tempo fazendo jornalismo internacional. E também se sentiu muito à vontade com a gente, tanto que troca mensagens com o panelista. É um cara que virou próximo da gente, né? E pra gente foi bem legal ter falado com um cara como ele, e ele ter abordado as coisas que ele abordou também, o pensamento dele. O Jamil foram 2 episódios, né? Teve o segundo do livro dele com a Ruth Manus. Isso, mas principalmente o 155, tá? É bom a gente até falar isso, porque a gente ganhou muita audiência, muito ouvinte de um tempo para cá, e o pessoal às vezes nem sabe que a gente já entrevistou tanta gente boa. Aí eu separei, na verdade, são 3 seguidos, né? Além do Caíto, os 2 anteriores, né? Teve o Jamil, 155, e teve o da Ana Miel, que também é 156, porque é um tema que me é muito caro, né? A democratização da mídia foi tema do meu TCC. É o que a gente faz aqui, né? Na prática, né? Eu acho que foi o episódio que talvez tenha mais contemplado o rapaz que está silencioso nesse bloco, Fagner Torres, o senhor Lady Meios, né, cara? Que pôde, do começo ao fim da entrevista da Ana, que é uma grande especialista no assunto,
e que à época a gente até nem sabia que estava vindo candidato lá em São Paulo, né? Depois acabou saindo candidata para vereadora lá em São Paulo, infelizmente não foi eleita, mas que foi um daqueles episódios que você e o Fagner, em especial, ficaram que nem pinto no lixo, né? Perguntaram tudo e sentiram-se contemplados com as grandes respostas dela, né? Pois é, porque é o que a gente... Não sei se o Fagner vai falar. Fala aí, Fagner. Não, eu estou em silêncio aqui porque quando minha avó me ensinou que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Então, por isso que eu estou em silêncio. Estava esperando o Caio esperando o Caio terminar de falar sobre os episódios que ele prefere, para depois eu entrar e falar dos meus. Mas já estou meio que contemplado aí com todos esses que o Caio falou, aí eu acrescentaria o do Leonardo Boff, porque é uma figura que eu sempre quis entrevistar, porque conheço desde muito antes de se sonhar jornalista, eu já conhecia esse nome. Então, entrevistar o Leonardo Boff, para mim, tem um simbolismo grande, né? Enfim, acho que é isso. Sem dúvida. Estou terminando já. Selecionei também do Silvio Almeida, né? Que é um pensador contemporâneo que a gente sempre para ouvir. Embora a gente tenha aí observado essa questão da comissão do Carrefour com muita atenção, e temos algumas críticas, enfim, mas é um pensador contemporâneo, um sujeito que a gente vai ouvir sempre, não tem jeito, né? Discordando, ou enfim, né? O programa dele ficou muito bom, também esteve bem à vontade conosco. E por fim separei aqui o programa Fenômeno, né? O livro, o Universo em Desencanto, a Bíblia do Lado B do Rio, o programa que bombou, o programa que quase foi com o Marcelo Freixo, esperadíssimo, e acabou sendo com o Orlando Calheiros. Cara, acabou sendo muito melhor, na minha opinião, sendo muito melhor do que poderia ser um programa com o Freixo. Muito melhor, muito mais marcante, muito mais de conteúdo e tal. Nem aqui falo para desmerecer o Freixo, que é uma figura que era também... Era o programa que estava para ser feito naquele momento. E embora eu tenha críticas também ao Freixo, evidentemente, também não cabe aqui atacá-lo, é um cara que também é muito importante, mas naquele momento a gente conseguiu pautar as redes sociais de uma forma que a gente nunca tinha feito até então, embora a gente tenha uma audiência muito considerável, né? Esse programa dobrou de audiência, a gente atingiu muita gente. Até há pouco tempo as pessoas compartilhavam ele nas redes. Acho que as pessoas vão ouvir ainda vai chegar a gente indicando, né? A gente foi ouvido por pessoas famosas da cultura, das redes sociais, né? Aquilo ali a gente alcançou um novo status de produção de conteúdo e acabou ajudando a pautar, inclusive, a campanha do Boulos, né? Que a gente falou sobre isso na semana passada, a participação do Orlando, que é um cara o primeiro programa com o Orlando, ano passado, ano retrasado, não lembro, já tinha sido muito bom. O Orlando é um cara também que a gente ouve bastante, que é um cara que é importante ser ouvido. Então, são essas minhas acho que preferidos, não sei se preferidos, ou que eu indicaria para alguém, né? Assim, quero começar a ouvir o Lado B, né? Acho que eu indicaria esses de cara. E fazer um destaque esse aqui, ano, porque tem umas coisas mais antigas que talvez o segundo bloco não tenha envelhecido bem, porque a conjuntura muda, mas as entrevistas em geral ficam muito boas. Inclusive ficou uma dica para o ouvinte. Agora a gente vai entrar de férias, vai passar aí 5, 6 semanas sem programa. Fica a dica de lembrar que a maioria dos agregadores eles não acumulam muito mais do que 50 ou 100 episódios. E como esse ano teve o Lado B Notícias, agora no final do ano documento Lado B, ou seja, a gente chegou a ter 9 programas por mês, a rotação é bem alta, né? No limite do feed. Então a gente recomenda que, se você tiver curiosidade em maratonar coisas antigas, dá uma olhada no site da Central 3, porque lá tem todos os episódios desde o 1. Eu não recomendo que você ouça desde o 1, porque a gente era muito ruim no começo. Mas ali, desde o 18 pra frente, já fica bem melhor. Não, já tinha uns episódios com o Tarcísio, com o 9. Não, o episódio com o Tarcísio é bom, o episódio com o Tarcísio é muito bom, o episódio com a Virgínia, eu acho que a gente foi... Ela é ótima, a gente foi meio mal na entrevista. O episódio com o Mauriás é bom,
Mas, assim, a gente ainda estava aprendendo. A gente ainda quer trazer muitas dessas pessoas de volta para entrevistar eles direito dessa vez. Mas... Então, mas assim, olha o site, porque pelo menos pelo site você pode olhar que talvez tenha algum convidado que a gente já trouxe, que foi um papo legal, que talvez te interesse pelo seu interesse do convidado e tal. A gente tá no episódio 178 e tem muito convidado. Assim, a gente tem uma alta proporção de convidados nos episódios. A gente quase sempre tem convidados. Então, assim, vale ficar de olho se você tiver algum interesse. E aquela coisa, né? Fim de ano, tem muito. A maioria dos podcasts vai parar agora, nos próximos 5, 6 dias. Então, dá uma maratonada umas coisas antigas. Vai ter bastante coisa interessante para você ouvir. E dos últimos 150 aí, né? Dos últimos 4 anos, 3 anos e meio, praticamente todo, a gente estabeleceu que ter convidado é a regra, né? Então praticamente todos têm convidado. Embora alguns que a gente tenha feito sozinho também tenham sido legais, mas aí era mais conjuntural, enfim, na época as coisas envelheceram, né? E só para finalizar aqui minha listinha, cara, e aí eu faço aqui em público o elogio que eu já tinha feito em particular, né, ao nosso trabalho sobre os programas com os candidatos, né, e as candidatas. Eu acho que foi um programa que aquilo me deixou muito orgulhoso. A gente apresentou um leque de convidados e de candidatos e candidatas muito grande para as pessoas, né, e é muito importante isso, porque às vezes a pessoa fica ali na confusão e tal, não consegue achar. A gente apresentou aí por dezenas de pessoas aptas aí a representar a gente de alguma maneira, e principalmente notícias, né, notícias que conseguiu fugir do eixo Rio-São Paulo, e o Alcide foi muito bem. Os programas estão bons, as perguntas... Deu bastante trabalho fazer aquilo, mas sem dúvida foi o trabalho esse ano que eu fiz que mais me orgulhou, assim. Especialmente as entrevistas com a Isa Lourença, que entrou vereadora lá em BH, a Vivi, que entrou deputada federal pelo Pará, né? Porque ela entrou vereadora, mas como o Edmilson ganhou, ela era suplente do Edmilson, ela foi para deputada federal. E com a Karen, lá de Porto Alegre, que até apareceu no nosso balanço de eleição, que, na minha opinião, é uma mulher que a gente tem que ficar de olho aí, porque ela vai muito longe. É uma política que não sai da militância de uma forma que vai dar bom ali. Eu ia comentar sobre os nossos episódios eleitorais, expandindo a experiência que a gente fez em 2018, entrevistando várias candidatas e candidatos a deputado estadual e federal, porque é isso que o Caio falou, né? A gente tem pouca informação sobre os candidatos ao parlamento, e sobretudo a vereador, né? Parlamento municipal. A gente vê quem procura se informar, né? Vê na imprensa os boletins noticiários cobrindo a agenda dos candidatos nas majoritárias, com pequenas entrevistas. Na propaganda eleitoral na TV eles aparecem alguns minutos por dia. No rádio, os jornais repercutem, mas a campanha para vereador, deputado, né, como são centenas e centenas de candidatos, eles se perdem na paisagem, né, na campanha na TV. Aparece 1 segundo cada um falando alguma frase, geralmente de efeito, e que não diz nada. Então, acho muito legal esse tipo de iniciativa para dar espaço para as pessoas falarem, para o eleitorado, né, poder saber um pouco quem saber mais em quem está votando. Então, foi muito importante, não só para a audiência, mas também para mim, né, tanto em 2018 quanto em 2020. Foi bem legal ouvir os candidatos falando, e foi um balizador até para o voto individualmente. Bom, pois é. Eu acho que esse bloco acaba ficando um pouco até... Talvez tenha gente que ache chato o nosso assunto, porque a gente fica muito autorreferenciado, mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Esse ano foi muito difícil. O nosso ritmo de gravação foi quebrado, a ideia de gravar de casa é sempre um pouco mais complicado. A gente sempre gravou em estúdio, e nosso áudio, a nossa qualidade de áudio sempre foi um diferencial que muita gente
comentava com a gente, falando, não, eu gosto de ouvir o lado B porque o áudio está sempre impecável, e assim, de fato, 90% dos episódios, 99% dos episódios que a gente gravou em estúdio ficaram maravilhosos, impecáveis, não tem um ruído, uma coisa linda de ouvir, assim, você ouve, bota no máximo e não tem nada no fundo, uma coisa linda. E a gente sabe que gravação de casa, infelizmente, não dá para fazer. Não dá para fazer igual por uma série de implicações. Pra gente fazer... E não só a parte técnica, Alcísio, a parte de formato, né? A parte anímica, né? A nossa dinâmica, a nossa química... Quebra o ritmo totalmente, que era uma coisa importante nossa. A nossa química era um diferencial também. Isso, e a gente se notabilizou, né? Os nossos ouvintes mais antigos e tal, os mais fiéis, gostava desse formato, né? Alguns criticavam, evidente, né? A gente entende. A gente também foi melhorando isso com o passar do tempo, que era bem mais caótico. E a gente perdeu isso, né? Ficou mais um Roda Viva, uma coisa de pergunta. E acho que a gente cumpriu o nosso papel também, mas a gente perdeu um pouco isso, a gente sente falta disso, né? Dessa coisa a gente levantava a mãozinha e falava, mais isso, mais aquilo, né? Porque dá uma informalidade, dá um diferencial que eu acho que poucos podcasts de bom alcance como a gente tem. Então acho que a gente perdeu isso, mas enfim, pelo menos a gente ficou seguro, a gente conseguiu tocar. Por outro lado, a gente conseguiu entrevistar gente que a gente não conseguiria entrevistar se não fosse a gravação remota, né? Então teve esse lado também, né? Então é um ano muito, muito atípico. Eu acho que é justo dizer que esse modelo de gravação remota nunca vai ser extinto agora no lado B. Pelo menos um por mês a gente vai ter que fazer assim, mesmo com todo mundo vacinado, pra gente poder entrevistar gente de fora que a gente queira muito entrevistar, que não tem como fazer agenda e tudo mais. Então, assim... Como a convidada de hoje. Como a convidada de hoje, assim, a chance da Manu estar aqui no Rio, estar disponível para ir a um estúdio numa hora XYZ, que seja conveniente para todos, é um tanto quanto baixa, mas aqui pela internet a gente consegue fazer mais coisas acontecerem. E como o nosso alcance transcende o Rio há muito tempo, e eu acho que esse ano definitivamente a gente virou lado B do Brasil, com muito orgulho, eu acho que perguntam pra gente, por que é lado B do Rio, então? Cara, a gente não achou que a gente ia tão longe assim, não. O nosso branding não foi programado para isso. Sim, e assim, a gente não vai mudar, vai continuar do lado B do Rio. Eu até brinco, né, nas redes sociais, pessoal, muda para o lado B, para o pessoal entender que é conjuntura nacional e tal. Só que a gente não vai mudar, a Folha de São Paulo continua sendo Folha de São Paulo. Mas as pessoas chamam de Folha, mas é a Folha de São Paulo. Então a gente está tentando aí. E a autoestima está em dia, né, Caio? Não, mas eu gostaria muito de ser a Folha de São Paulo eu preferia ser a maquininha da moderninha, que dá mais dinheiro. Eu gostaria muito da gente ser, quem sabe, também. Eu hoje já tenho projetos com o lado B que eu não tinha há 4 anos atrás, né? Então é isso, né? É lado B, mas vai continuar lado B do Rio, porque também é uma marca nossa. Da Folha de São Paulo, ela foi pro Universo Online. Aí eles cobriram todas as bases, né? Não tem como ser mais que o Universo. Pois é. E também é uma marca nossa ser do Rio, a gente não quer perder isso, né? A gente quer partir do ponto de vista do subúrbio do Rio, do lado B do Rio mesmo, analisar daqui, da nossa forma, do jeito carioca de ser, com todos os problemas que a gente tem. Então também tem isso, né? Mas enfim, a gente está fazendo aqui meio que uma análise, né, do lado B, mas é legal dividir isso com os ouvintes, porque as pessoas também ficam, né, curiosas e tal, e a gente não, apesar de ter as lives, né, também facilitou, era algo que provavelmente não existiria se não fosse a pandemia, as lives, e a gente conseguiu interagir muito com os ouvintes, né? Também teve essa, não sei se é vantagem, né, essa contrapartida à pandemia. Mas é isso, né? A gente tenta daqui do Rio, de onde eu estou agora, eu estou em Maria da Graça, no subúrbio do Rio, entender o que está acontecendo nesse mundo inteiro e tal, e vai continuar sendo assim. Se a gente não vai perder. E assim, se a técnica não foi a melhor possível, se tem chiado na gravação, se tem internet que falha, infelizmente, isso também são questões ligadas ao território que a gente vive. A internet, em alguns bairros, tem fibra ótica no papel, mas na prática a gente não sabe que não é bem assim. Né? O serviço, por exemplo, eu até moro num bairro que é dito de classe média alta, mas aqui quando chove minha internet cai.
Então, a gente deu sorte de nunca ter tido uma chuva muito forte na gravação, mas normalmente quando chove aqui, minha internet fica fora do ar, porque assim, a infraestrutura do Rio, para quem não é do Rio, não entende que a infraestrutura do Rio, mesmo em bairro de bacana, é uma merda. Então, assim, essa perspectiva a gente nunca perde e acaba assim, obviamente a gente pede desculpas pela técnica, se ano que vem, obviamente vai continuar esse modelo aqui, a gente vai tentar que todo mundo, pelo menos, tenha um kit de gravação um pouco mais estruturado em casa. É uma coisa que a gente está se cotizando para fazer. E também talvez buscar um meio que grave melhor, que consiga gravar os canais independentes, para a gente conseguir limpar o áudio e tudo mais. Mas é que o Skype é muito conveniente para o convidado, então acaba que é muito tentador para a gente continuar nesse método. Mas assim, a parte técnica, acredito que no final das contas ficou pelo menos aceitável. Então, a gente agradece a paciência de vocês com muita coisa. Tem alguns episódios que o áudio ficou bem ruim, mas que a galera, mesmo assim, interagiu, ouviu e tudo mais. Então, isso eu agradeço muito, porque eu sei o quanto me incomoda ouvir podcast com áudio ruim, né? Especialmente depois que a gente passa a ouvir um monte, porque talvez eu aqui da gravação seja o mais viciado em podcast, que gosta de procurar, de ouvir coisa nova, de ouvir coisa diferente, de consumir como rádio mesmo para a vida inteira, para várias ocasiões. Essas coisas técnicas acabam me incomodando de uma maneira muito grande, porque é o tipo de coisa que, né, a gente não quer ouvir no dos outros nem no do nosso. Então, assim, pedimos desculpas e agradecemos a paciência infinita de vocês e também a generosidade de muito de vocês, né? Porque dentro da pandemia a gente sabe que muita gente talvez tenha experimentado limitações financeiras e tudo mais. E nosso suporte no Padrim aumentou bastante, né, durante esse ano. Não deixou de aumentar por causa da pandemia, então a generosidade de vocês também nos fez querer continuar trabalhando mais e produzindo mais, né? A quantidade de produtos aumentou. Acredito que a nossa qualidade também se manteve. Se você ainda não ouviu o documento Lado B, dê uma chance. São documentos atemporais, são bem descontraídos. Falamos aí sobre o plebiscito de 93, falamos sobre as eleições de Erundina e Bené no 88 e 92, ficaram 2 programas bem legais e são totalmente documentais, atemporais, são trabalhos de pesquisa bem diferentes do Lado B. Se você não ouviu, talvez outra coisa para dar uma chance aí nas férias. E muito obrigado mesmo, assim, a diferença que faz pra gente, o estímulo que dá pra gente saber que a nossa base de assinantes está aumentando, a nossa audiência está aumentando e também nosso apoio coletivo também está aumentando. E nos faz muito feliz, nos faz ter a possibilidade de trazer gente para contribuir pontualmente, né? A Tábara contribuiu em vários episódios do Lado B Notícias esse ano, graças ao apoio de vocês. A Lana tem uma coluna fixa no Lado B do site, graças ao apoio de vocês. Isso é muito importante para a gente, sentir primeiro que a gente está, né, fazendo a coisa rodar, né? Contratamos uma identidade visual nova com esse dinheiro, e mesmo para nossa subsistência, assim, não tiramos ninguém tira sustento do Lado B do Rio, mas é um dinheiro que começou a fazer diferença, né? E que é uma coisa que a gente talvez consiga pensar daqui para frente, continuando nessa progressão que a gente está continuando, de ter um serviço maior, mais profissional, com uma cobertura mais profissional, com novos modelos. Então, assim, é muito importante para a gente. Já virou uma receita que faz diferença na vida de nós 4. Então, assim, só tenho a agradecer a vocês por toda essa generosidade. Por favor, não parem. Por favor, entendam que nós precisamos de férias. Estamos muito cansados desse ano. E a gente vai estar de volta no final de janeiro, não se preocupem, vamos voltar. Deixa eu só fazer a ponderação, vocês também, o que eu percebo muito nas redes sociais, né, que a gente toma conta, principalmente eu e Fagner, é o carinho de vocês, né? A gente costuma dizer que o Lado B não tem ouvinte, tem militante, né, cara? E a galera, o pessoal até andou exagerando aí, teve problemas com alguns perfis, porque eu acho que a galera pegou um pouco pesado. Mas, de qualquer forma, isso é muito legal, né? Eu realmente não vejo, eu consumo alguns podcasts, eu não vejo a galera tratar com tanto carinho
produtores de conteúdo de comunicação, de jornalismo, de análise política, como a gente é tratado nas redes, né? A galera entra numa de que realmente a gente é necessário, eu julgo que seja mesmo. Hoje eu já entendo assim, mas a gente se espanta ainda quando é reconhecido, quando tem um elogio muito autêntico. A gente vê isso nos envaidece, evidentemente, e principalmente isso nos motiva a continuar, né? Porque pra gente é difícil, cara, fazer o lado B. É claro que é um momento também, principalmente quando era gravação no estúdio, era um momento que a gente extravasava, ria, fazia piada, brincava, e criticava, pistolava, chorava. Tomava uma cervejinha depois. Isso, que eu falar, tomava uma cervejinha, ia ver gente, ia ver a praça lotada e tal. Hoje a gente não tem isso, mas exige que a gente, por exemplo, não possa se desligar do lado B, né? Das notícias, na verdade. A gente não pode se desligar. O que aconteceu, né? A gente tem que chegar aqui na gravação sabendo o que a gente vai falar, com quem a gente vai falar. Hoje a gente se prepara muito mais do que antes, e as notícias não param de chegar. Então, até para você se desligar e falar, não quero ler nada. Aí, como você não quer ler nada, se você vai daqui a algumas horas estar no estúdio para dar suas opiniões, para falar os fatos, para conversar, para perguntar, para responder. Então, isso também é cansativo, porque o Brasil é foda, né? Quem nos ouve sabe. Né? Teve gente que abandonou o lado B, inclusive, e eu entendo, eu faria isso também. Cara, eu não vou querer ficar ouvindo esses caras, não. Eu abandonei, por exemplo, futebol na época... Com a volta da pandemia, eu falei, cara, não quero ouvir mais nada de futebol. Fui abandonando, algumas coisas eu voltei, outras não, porque estava me fazendo mal. Né? E o lado B fez mal para muita gente, porque é isso, né? A gente também é a realidade, né? Mas aí o carinho que a resposta que as pessoas nos dão realmente nos motiva a continuar e a fazer melhor sempre. E a gente está nesse processo de melhor. Falando nessa proximidade dos ouvintes, né? Falando nessa proximidade dos ouvintes, é o primeiro ano desde 2017 sem cervejada, né? Por motivos óbvios. E a partir do sucesso, sobretudo do último evento, do de 2019, lá na Casa Porto, a gente estava planejando 2 por ano, né? A gente já tinha feito 2 em 2019 e tá. Então vamos fazer 2 por ano, porque é muito bom, e aí o mundo caiu sobre nossas cabeças, né? Mas, como diz o Alciso, a próxima vai ter que ser no Maracanãzinho, por causa da deprimida. Sim. A gente vai planejar com mais antecedência para as pessoas que puderem viajar dos seus locais, puderem vir para o Rio e tal. Mas é isso. Acho que por esse ano cansativo, é só. Pois é só, e esse foi o Lado B do Rio número 178. Estamos em todas as redes sociais, mas aviso, nós vamos entrar de férias mesmo, vamos botar uma placa de férias, não vamos postar, vamos tirar 4 semanas aí de férias das redes, do trabalho ligado ao Lado B do Rio. A gente realmente precisa recarregar as baterias, porque foi muito cansativo pra gente. Mas, no nosso site, ladobdorio.com.br, temos a última coluna do ano da Lana de Holanda, então dá uma lida lá, pelo amor de Deus. Também aviso que segunda-feira vai ser o último programa. Eu vou fazer mais um Lado B Notícias, por uma questão especial que vocês vão entender no episódio. E também aviso aos navegantes, todo mundo que reclamou que não conseguiu ouvir o episódio do Notícias da semana passada, que é sobre o Renova BR. Rolou uma cisma na visualização. Né? O que acontece? A Central 3 está trocando de servidor. E, por causa disso, muitos episódios e muitos feeds estão meio zoados. Por exemplo, eu assino Medo Delírio em Brasília. Eu já recebi 4 vezes o mesmo episódio no meu feed. Tá rolando umas maluquices. Então, muita gente não conseguiu visualizar o episódio. Mas não se preocupem, porque no dia 20 de dezembro, quando tudo já tiver passado, eu vou repostar o episódio do Renova BR para deixar lá para todo mundo que ouvir, que ficou curioso, não conseguiu ouvir, poder ouvir. Então, a gente vai dar uma volta nessa parte técnica aí com o famoso repost, que a gente às vezes tem que apelar para as coisas funcionarem. Caio, até o ano que vem. É isso. Já falei bastante, até ano que vem. Se cuidem, né? Provavelmente a gente volta ainda com pandemia, quem sabe com a vacinação aí já começando. Vocês, né? Fale por vocês. Pois é, verdade. Mas acho que até lá tem muita água para rolar, a gente não vai debater.
Acompanha aí as redes sociais, a gente vai dar um tempo também, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Então a gente pode entrar ao vivo no YouTube se alguma coisa assim bem interessante acontecer. Mas fiquem ligados, assinem lá nosso canalzinho no YouTube. E é isso, principalmente se cuidem um dos outros, cuidem das suas saúdes físicas, cuidem de suas saúdes mentais. E até 2021. Fagner, até ano que vem. Bom, esse foi o programa mais fácil que eu já participei em todos os tempos, né? Porque eu fiquei aqui e não precisei falar nada. Vocês ficaram falando, falaram tudo que eu ia falar. Então, é isso. Permaneçam vivos para 2021, se for possível. Se tiver talvez alguma coisa a falar que não foi falado nesse programa, que hoje a gente está gravando o programa no dia 10 de dezembro, que é Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E acho que é isso. Acho que para 2021 vamos continuar falando sobre direitos humanos, porque acho que nunca foi tão necessário falar sobre eles. Por mais que a gente não acredite que é possível existir direitos humanos plenamente dentro do capitalismo, a gente precisa falar pelo menos sobre aquilo que é possível. Então é isso. Permaneçam vivos para 2021. E um abraço a todos. Daniel, até ano que vem. Até ano que vem. Bom Natal para quem é de Natal. Bom Ano Novo. Espero que o ouvinte não vá a festas de Ano Novo, excepcionalmente. E certo, a gente se reencontra no final de janeiro. Faço as minhas palavras, Daniel. Feliz Natal para quem é de Natal, feliz Hanukkah para quem é de Hanukkah, feliz, eu não sei o que você comemora na sua casa, você comemora, sei lá, o solstício, e você cria uma fogueira na sua casa. Eu acho que talvez seja irresponsável fazer isso dentro de casa, mas cada um sabe de si. Se cuide, evite aglomerações, especialmente no Ano Novo, né? Porque Natal ainda as pessoas ainda conseguem, né, se manter ali no núcleo familiar, que às vezes já tem muito contato, não teria muita diferença. Mas no Ano Novo, não vai para aquela festinha, não. Não vai, não faz isso, não. Tá acabando. Está acabando, espero que esteja acabando a pandemia, no sentido de que as vacinas possam chegar, né? Pelo menos espero que a pressão popular nessas próximas semanas façam com que o governo se mexa. E eu acho que até vou me sentir mal se eu for o único vacinado aqui no ano que vem, porque aparentemente Niterói vai comprar milhões de vacinas e tal, e vai ter vacina avanço, vai ter coquetel de vacina, vai ter vacina open bar aqui em Niterói a partir de janeiro. Mas, brincadeiras à parte, gente, se cuidem, aproveitem esse fim de ano que muita gente consegue dar uma folga maior de trabalho, pelo menos a carga de trabalho dá uma diminuída, para tentar dar uma resetada, que foi um ano duro para todos nós, e nada indica que 2021 vai ser muito melhor. Então não se deixem levar pelo otimismo exasperado, mas vamos com responsabilidade até o ano que vem, com mais Lado B do Rio.